Pessoal, para a língua portuguesa, a gente vai fazer o estudo praticamente da caracterização do gênero, né? A gente já está praticamente chegando no final da unidade 3, né? E todo final de unidade o livro traz uma reflexão sobre as características dos gêneros trabalhados dentro do capítulo, né? Dentro da unidade. Então, ele traz a caracterização da quadrinha e da trova. E coloca pra gente a proposta de discernir, de separar o que diferencia a trova da quadrinha, né? Então, se você for olhar o formato, os dois têm o mesmo formato, porque eles são compostos de 4 versos, né? Nós já sabemos que os versos são cada linha, né? Cada linha, o verso. Então aqui eu tenho uma quadra, né? Uma quadrinha. E esse conjunto de quadras, ele vai formar o que? Os versos. Ou o verso, né? Os versos da poesia. Então, o que a gente vai perceber para separar o que é quadrinha e o que é trova? Basicamente, o que separa, o que diferencia a quadrinha da trova é o sentido. Na trova, mesmo esses 4 versinhos, né, eles já fecham um sentido, é o sentido que diferencia. Então, por exemplo, aqui, quando eu vejo, tem aqui vários exemplos. Por exemplo, tem lá a casinha da vovó. A casinha da vovó cercadinha de cipó. O café tá demorando, com certeza não tem pó. Então eu entendi tudo aquilo que o versinho quis dizer para mim, né? Que a casinha da vovó era feita de cipó, cercadinha de cipó. O café estava demorando e com certeza não havia pó. Então fecha uma ideia, fecha um sentido. Já na quadrinha, não. Na quadrinha eu preciso de um conjunto maior, ela permanece aberta, tendo condições de ir recebendo outras ideias, até que na totalidade dela ela feche um sentido dentro de um poema maior. Então, por exemplo, tem até aqui o exemplo do poema de Olavo Bilac, A Infância. Então observem aqui, ó, onde eu marquei, né, são quadras, né? Olha aqui as quadrinhas, né? 4 versinhos em cada quadrinha. Porém, observem, ó, o berço em que adormecido repousa um recém-nascido, sob o cortinado e o véu, parece que representa. Quando eu leio aqui, dá para eu entender, fecha uma ideia? A gente percebe que nesse momento, só por essa quadrinha, não fecha a ideia, diferente da trova. Para a mamãe que o acalenta, um pedacinho do céu, que júbilo, quando um dia a criança principia. Aqui a gente percebe também que ele não fecha uma ideia, a gente percebe que está contando, né, de coisas da infância, mas ainda não fecha um pensamento, né, certinho. Então a diferença basicamente é essa. Então o livro trouxe aqui uns exemplos, por exemplo, de quadrinhas, né? De trovinhas. Quem será que colocou tantas estrelinhas no céu? Eu também vou recortar estrelinhas de papel. Percebam que fechou a ideia, né? Fechou o pensamento. Então, quadrinha permanece sentido aberto. Trova fecha o pensamento, fecha uma ideia. Certo, gente? Então é importante saber desse conceito que traz de caracterização de gênero. Então a proposta aqui da página 120 fala assim: os versos a seguir formam uma trova. Então agora nós já sabemos que a trova é aquela que fecha o pensamento, fecha uma ideia. A saudade é certamente um grande espelho encantado. A gente vive o presente, mas só enxerga o passado. Então daí depois de ler essa trovinha, vocês vão fazer uma interpretação dela, né? Que sentimento é citado na trova, que objeto é usado para representá-lo. Para você, o que é a saudade? É uma interpretação do sentimento dessa trovinha, né? Desse pequeno versinho por essa trova.
cada linha do poema é chamada de verso, isso nós já sabemos, né? Cada linha é um verso, o conjunto a gente forma as estrofes, né? Nós já vimos isso lá na sala de aula. Então vocês vão contar quantos versos tem na trovinha e vão marcar. Aqui fala, observe o final de cada verso da trova, circule com lápis de cor as palavras que rimam, utilizando cores iguais para cada rima. Então vocês vão procurar as palavras que rimam e pintar da mesma cor, cada parzinho de rima, certo? Aqui, ó, você acha que a trova que você leu, mesmo com poucos versos, tem sentido completo? Né? Aquilo que nós falamos. Quando a gente fala de trova, fecha o sentido sim. Então a gente percebe aqui, né, que as informações que aparecem aqui nesse trechinho fazem a gente entender do que o poeta está dizendo, certo? Aqui é bem legal, gente. Aqui vocês vão ler, né, as trovinhas e vão criar um desenho para ilustrar, né, a trovinha. Aqui também, aqui deu o exemplo da que eu já falei para vocês da casinha da vovó. Aqui também. E aqui já veio uma proposta de criação de uma trova. Vocês vão criar uma trovinha aí em casa, né? Lembre-se que ele precisa ter 4 versos e fechar um sentido, fechar uma ideia. Então, a proposta vocês vão observar, o livro dá essa sugestão, se vocês quiserem outras palavras, né? Vocês é que sabem, mas o livro já traz aqui, ó, algumas sugestões de palavras que vocês podem organizar em frases e então criar, desenvolver uma trovinha, certo? Que fala sobre amigo, verdadeiro, fala de pensamento, do brincar, da alegria, da companhia. Então vocês vão pensar aí em ideias que possam compor frases, né, com sentido, atentando-se também para a questão da rima das palavras. Até o livro traz a sugestão, ó, amigo rima com comigo, verdadeiro com companheiro. Então, quando vocês fizerem a escolha das palavras, vocês já vão ter a opção das rimas, certo? Vamos ver quem vai ser bem criativo e conseguir compor uma trovinha bem bonita, certo? Aí vocês postam lá para eu ver, certo? Tudo bem então, gente? Deu para entender? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Você vê como a outra não tá, viu? Ah, tá. Certo, então por hoje a gente vai ficar nessa atividade aqui. Eu achei que a gente já ia para a atividade complementar, mas não. A gente vai na próxima aula. Certo, gente? Tudo bem? Qualquer dúvida é só perguntar lá. Certo?